Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Vou ficar com a primeira parte que diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Meu Deus, meu Pai. Queremos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Queremos entender um pouco mais o que o Senhor está nos dizendo através... o que o Senhor vai nos dizer através desta mensagem, Senhor. Que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando através de nós. Amém? Olha, ok, irmãos, eu quero falar nesta noite, a Nete ministrando louvor domingo de manhã, né? Domingo comemoramos o aniversário da Nete, foi uma bênção, o aniversário da igreja também foi uma bênção. E a Nete, no momento do louvor, já no finalzinho, ela falou sobre a autoridade, né? Que só quem tem todo o poder e toda a autoridade é o Senhor. O Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Até os poderes humanos, políticos, irmãos, até os governantes das nações, os reis, não teriam nenhuma autoridade se o próprio Deus não concedesse. Agora, cada um vai dar conta a Deus, se estiver usando bem ou mal a autoridade. O fato de toda autoridade ser dada por Deus não exime a pessoa da sua responsabilidade. Assim como eu sou pai, eu tenho autoridade como pai, Deus, dada por Deus, né? Agora eu tenho que saber usar bem essa autoridade. Então eu quero falar nesta noite sobre a autoridade de Deus e a autoridade que o Senhor confere a nós. Toda autoridade, todo poder, toda majestade, toda soberania pertence a Deus. Né? E hoje, o tema do vídeo Pérolas aos Santos, que foi postado ao meio-dia, é exatamente isso, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Agora vamos ver aqui nesta noite, irmãos, cinco instrumentos com os quais nós podemos usar essa autoridade que Deus nos deu. É claro que é uma autoridade limitada, porque todo poder, toda autoridade, toda majestade pertence a Deus. Mas ele, Jesus, quando esteve aqui, né, principalmente no Velho Testamento também, Deus usava reis, Deus usava profetas, usava sacerdotes, mas muito mais no advento do Novo Testamento, com a vinda de Cristo, depois com o descida do Espírito Santo. Então, essa autoridade ela foi concedida a nós, ou outorgada, né, que é uma palavra, outra palavra para dizer, concedida, foi nos dada. Então, eu quero falar sobre 5 instrumentos para usarmos e exercermos a autoridade que o Senhor nos deu. O primeiro é o nome de Jesus, irmãos. Existe uma música lindíssima que diz assim: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais lindo, né? Nome eterno, é o nome de Jesus. Uma música do Ademar de Campos, se eu não me engano. E esta outra canção, que o Pedro cantou aqui, diz: autoridade e poder, o domínio em suas mãos. E ele nos concede essa autoridade, irmãos, quando nós usamos de maneira correta o nome de Jesus. É bom que se diga, irmãos, que o nome de Jesus não pode ser usado como uma palavra mágica. Nós vivemos num país místico, um país de sincretismo, um país onde as pessoas usam objetos, patuais, né? Pessoas usam cordões, copo d'água, ferradura, as pessoas usam pirâmides e atribuem a esses objetos poder.
Poder. As pessoas usam até uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, achando que a Bíblia aberta ali vai conceder poder e vai livrar a pessoa dos perigos. Apenas uma Bíblia aberta. E nós sabemos que a Bíblia não pode ser usada como objeto místico, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, mas se esse livro, ele não for, se nós não extrairmos deste livro palavra de vida para nós, vai ser apenas um livro. Assim como o nome de Jesus, irmãos. Se lembram aqueles homens que usaram o nome de Jesus para expulsar demônios de uma pessoa, dizendo assim, ó, eu te esconjuro, eu te expulso, eu te repreendo, em nome desse Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, eles mesmos não conheciam o nome de Jesus. Mas eles conheciam ou tinham ouvido falar que Paulo, quando usava o nome de Jesus, muitos milagres aconteciam. O nome de Jesus não pode ser usado por tabela. O filho não pode usar porque o pai conhece a Deus. O pai não pode usar porque o filho conhece a Deus. Nós temos que usar com conhecimento de causa, com intimidade. A pessoa que emprega, irmãos, ou que usa esse nome, precisa conhecer a Jesus de verdade, o seu poder. Não estou dizendo que tem que ser uma pessoa perfeita, mas precisa conhecer ao Senhor Jesus. Porque esse nome, irmãos, o nome de Jesus representa o próprio Jesus. Jesus falou, em meu nome expelirão demônios. Né? Em meu nome farão milagres. Em meu nome. É por isso que todas as orações que nós fazemos, irmãos, eu poderia afirmar todas, que o crente em Jesus, quando termina uma oração, ele termina dizendo, eu te peço isso, ou eu te agradeço, em nome de Jesus. É verdade? É uma assinatura, irmãos. Não estou dizendo que isso vai ser a garantia de nós termos todas as nossas orações respondidas, mas é a oração que é usada como princípio. Se pedires alguma coisa em meu nome, o Pai vai conceder. Então, o nome de Jesus, irmãos, ele carrega em si o peso da vitória que ele conquistou na cruz, ao morrer, ao derramar seu sangue e também ao ressuscitar no terceiro dia. Agora, é claro, não adianta, como eu falei ainda agora, a pessoas apenas usar o nome de Jesus. Não pode ser um amuleto. A pessoa precisa conhecer. Então, se nós queremos ter autoridade sobre tantas coisas, irmãos, sobre enfermidades, sobre demônios, sobre as adversidades, o nome de Jesus precisa estar fluindo do nosso interior e também do nosso coração e dos nossos lábios. Claro que acima de tudo é a vontade de Jesus, é a vontade do Senhor que precisa prevalecer. Então, primeiro instrumento, irmãos, que nos possibilita usarmos a autoridade que o Senhor nos outorgou é o próprio nome do Senhor Jesus Cristo. E o segundo, irmão, o segundo instrumento com o qual nós podemos usar essa autoridade é a palavra de Deus. Lá em Efésios 6,17, o apóstolo Paulo fala assim, olha, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é comparada aqui por Paulo a uma espada, porque Paulo vem falando da armadura de Deus. Paulo esteve preso algumas vezes e certamente ele olhando para um soldado romano, ele fez a descrição daquele soldado, o capacete, de toda a armadura, né? As partes da armadura, o capacete, a couraça, o escudo, o cinturão, as sandálias ou a bota, a espada. E ele foi, irmãos, olha, Paulo falando sobre a armadura de Deus é um dos textos mais belos, de uma inteligência, de uma inspiração espiritual, né, tremenda. E quando Paulo fala
aqui, né, porque eu estava falando e acabei não completando, que a espada é uma das figuras, né, que representa a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também ela pode ser comparada a uma semente, né? A luz, a uma lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Mas a figura da espada tem um peso muito grande, irmãos. Quando Jesus enfrentou Satanás lá no deserto, Jesus usou a palavra, a autoridade da palavra. Quando eu digo a palavra, eu quero dizer a autoridade da palavra. Agora o diabo também usou a palavra, distorcida. O diabo usou a palavra de uma forma, sabe, uma quase verdade, é um sofisma. Ele misturou verdade com mentira, e verdade com mentira é mentira. Não existem meias verdades. A verdade é luz. E quando a verdade chega, as trevas se dissipam. Não fica penumbra, não fica meia sombra. Não, é luz, é luz. Não fica, né, vamos dizer assim, dúvida. Então o diabo usa a palavra de uma forma errada, fora do contexto. Jesus usa a palavra como espada. Quando o diabo dizia que estava na palavra, Jesus falava, mas isso assim, assim, mas também está escrito. Não só de pão viverá o homem, apenas a Deus adorarás, não prestarás culto a outros deuses, não se prostrarás diante de mais ninguém. E eu gosto muito também dessa comparação da palavra de Deus como espada, porque a espada ela é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Hoje em dia não é uma arma usada, não é uma arma usada comumente, mas nos tempos bíblicos, no Velho Testamento e no Novo Testamento, era muito usada. Eu gosto de fazer uma comparação entre 3 tipos de armas antigas. A flecha é uma arma de longa distância, né? Com o impulso que o arco dá na flecha, a flecha atinge uma distância, né? Sei lá, vou chutar aqui 100 metros, mais ou menos. Né? Quer dizer, vai acertar o inimigo que está a longa distância. Uma flecha. Já uma lança, ela é impulsionada pela própria força do soldado. Quanto mais força, mais músculo, mais longe a lança vai alcançar. É também uma arma de meia distância. O inimigo não está próximo, o inimigo está a distância média. Já a espada não, irmãos. A espada é uma arma, enquanto a flecha é uma arma de ataque e a lança também é uma arma de ataque, a espada é uma arma tanto de ataque quanto de defesa, para batalhar cara a cara com o inimigo. E eu ousaria dizer que quando se está lutando com a espada, é matar ou morrer. Né? Porque o inimigo também vai estar com a espada dele, que é uma outra espada, uma espada das heresias, uma espada enferrujada, uma espada envenenada. Então, a espada, irmãos, é um objeto, é um utensílio, é uma arma que nos confere autoridade, a autoridade da própria palavra, que é a autoridade do próprio Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra, por isso precisamos ter a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos atentar para o que o salmista fala no Salmo 1, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, na sua lei, na palavra, o homem que é feliz, ele maneja bem a palavra, ele estuda a palavra, ele medita na palavra, ele deixa a palavra, sabe, ganhar vida no seu coração. Não é uma Bíblia lá na estante, empoeirada.
Alguém falou uma vez aí, não me lembro quem, mas eu gostei muito dessa analogia que fizeram. Se você quer conhecer como está a vida de uma pessoa, olhe para a Bíblia da pessoa. Isso em tempos em que não se usava o smartphone, a Bíblia digital, estou dizendo em Bíblia encadernada, brochura. Né? Se você quer conhecer como está a vida espiritual da pessoa, veja qual é o estado da Bíblia. Se a Bíblia estiver bem gasta, quase desfolhada, provavelmente essa pessoa manuseia bem a palavra e espiritualmente ela pode estar assim bem firme. Se a pessoa tem uma Bíblia há 1 ano, 5 anos, 10 anos e ela está empoeirada e não mostra nenhum sinal de uso, irmãos, uma coisa está errada. A espada ferruja. E a espada enferrujando, nós não a usamos e não usamos a autoridade que a nós foi outorgada. Você tem sabido manejar bem a palavra de Deus, a espada, que é a palavra de Deus? Porque embora a nossa luta não seja carnal, porque o nosso inimigo não é carnal, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, irmãos. É uma batalha frente a frente, cara a cara, né, diariamente. Amém? Alguém pode dizer amém, pastor? Estou ouvindo, estou entendendo. Outra coisa, terceiro instrumento que nos confere autoridade para vivermos e fazermos a obra de Deus, a vontade de Deus todos os dias, porque nós lemos aqui em Lucas que o Senhor Jesus nos deu autoridade. Nós precisamos usar bem as armas. Terceiro é o poder do Espírito Santo, irmãos. É o poder do Espírito Santo. É um instrumento essencial para que exercitemos a nossa autoridade. É no nome de Jesus, é no poder da palavra e é na autoridade do Espírito Santo. Né? Em João 20, 22, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito. Naquele momento, Jesus estava lhes conferindo a autoridade, irmãos, do Espírito Santo aos discípulos. Porque quem era o Espírito Santo até a descida, né, no dia de Pentecostes? Eles não conheciam, irmãos. Eu li de manhã na nossa live, né, na nossa manhã de jejum e oração, aquele texto de Isaías 61, que se referia a Jesus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, libertar os cativos, a pôr em liberdade os que estão de luto, uma coroa em vez de cinza, veste de alegria em vez de espírito angustiado. E em Joel temos a profecia também dizendo que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os servos, sobre as servas, sobre todos. Profetizarão, sonharão, enfim. E quando Jesus veio, irmãos, ele soprou o Espírito Santo, mas a plenitude se deu no dia de Pentecostes. Naquele momento, aquele poder que até então era desconhecido por eles, irmãos, foi derramado na sua plenitude. Porque lá no Velho Testamento, esse poder, essa unção, eram derramadas de forma pontual sobre um profeta aqui, depois se passava um tempo, outro profeta, Deus usava e falava, sempre tinha um profeta, né? Até que durante 400 anos, no período interbíblico entre o Velho e o Novo Testamento, não houve profecia, não houve profeta, ninguém foi usado profeticamente por Deus. Aí vem Jesus e com Jesus, né? Ele diz então: olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar só, eu vou mandar o Consolador, ele vai estar com vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai, né, encher vocês. E lá em Atos 1:8, Jesus falou para eles aguardarem em Jerusalém, porque eles receberiam um poder. E essa palavra poder, irmãos, é a mesma radical da palavra dunamis,
que é o nosso dínamo, poder, fogo, né? Dinamismo, que é o poder dual. O dunamis é a capacitação necessária para nós colocarmos em prática a autoridade que nós recebemos do Senhor Jesus, irmãos. É mais ou menos assim. Nós somos cristãos, temos Cristo, Ele habita em nós. É como um policial que ele tem autoridade legal. Um policial, né, legitimamente, vamos dizer assim, preparado, treinado para isso, legalmente levantado, né, pelo Estado, por exemplo, ou pela federação, fez um concurso, passou por todas as provas, as entrevistas, e enfim, tomou posse. Então, ele legalmente tem autoridade. Agora ele vai precisar do distintivo, vai precisar da algema, vai precisar da arma. Estas armas ele vai usar porque legalmente ele foi levantado para isso. Se um soldado não tiver as armas, não tiver a algema, ele vai chegar até com autoridade, mas não vai poder fazer valer a sua autoridade. Eu acho que deu para entender. E estas armas, irmãos, é exatamente isso que eu estou falando nesta noite. E uma delas é o poder do alto, é o poder do Espírito Santo. A quarta, irmãos, é o sangue de Jesus, que também não pode ser usado de uma forma mística, irmãos. O sangue de Jesus, irmãos, não é uma frase com poderes mágicos. Eu já vi artistas de televisão falarem: o sangue de Jesus tem poder. Apenas uma expressão como uma palavra, uma expressão mágica. Né? O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Mas na boca daquele que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, que já entregou a sua vida a Jesus, que vive em santidade com o Senhor. Porque foi através do sangue de Cristo, irmãos, que o diabo foi derrotado lá no Calvário. Né? Apocalipse 12:11 fala alguma coisa a respeito. E para terminar, que já vai dar 9 horas, a quinta arma, vamos dizer assim, né, ou utensílio, objeto de autoridade, objeto entre aspas, né, é reafirmarmos as verdades da palavra de Deus. Reafirmarmos, irmãos. Né? Precisamos trazer sempre à memória as grandezas de Deus. Precisamos, irmãos. Isso nos confere autoridade. Isso é o oposto de murmurarmos, de vivermos uma vida reclamando, chateados. Esse é um ano completamente atípico, irmãos. Um ano estranho. Um ano diferente. Né? Mas eu tenho certeza que o cristão, aquele que ama a Deus, passando pela luta que for, pela dificuldade que for, pela tribulação que for, ele está sendo burilado, ele está sendo preparado, ele está sendo, vamos dizer assim, refinado pelo fogo. E eu posso afirmar com toda certeza, irmãos, que Deus está preparando grandes coisas para nós. Não posso dizer o que é, não estou querendo jogar uma profecia aqui, né? Apenas para agradar os irmãos, mas sempre depois de uma prova muito grande, de uma tribulação muito grande, de um deserto muito grande, de uma adversidade muito grande, o Senhor tem uma Canaã para nós. Você crê nisso? Quantos creem aqui? Aí, né?
Eu creio, irmãos. Né? 2020 que era um ano de projetos, um ano de realizações, um ano que algumas pessoas tiveram que adiar o seu casamento. Conheço pessoas que tiveram que adiar o casamento. Algumas fizeram o casamento lá, né, apenas para a família, mas a festa ficou para o ano que vem. Né? Minha filha mesmo teve que adiar a festa do meu neto João Pedro. Fez lá uma festinha entre a família, mas a festa mesmo que estava agendada vai ficar para o ano que vem. Pessoas tiveram que adiar viagens. Pessoas que tiveram que adiar cirurgias. Pessoas foram mandadas embora de emprego. Empresas faliram, comércios fecharam. Tantas coisas, irmãos. Igrejas fecharam. O recurso foram as lives, e graças a Deus, e fazer as lives, transmitir os cultos online, eu acho que não tem mais volta. Nós lá na igreja estamos melhorando, já está bem melhor, não é? As transmissões estão melhores. Certamente, né? Precisamos melhorar ainda mais, mas as igrejas estão fazendo as suas transmissões, e acredito que grande parte vai continuar transmitindo seus cultos pelas redes sociais. Isso é bom, tem dado um alcance muito bom. E eu acredito, irmãos, que o servo de Deus espera coisas boas. Eu espero na minha vida, você também deve esperar na sua vida, né? Em meio a tribulações de 2020, a pandemia, isolamento, tantas coisas, nós temos ouvido de bênção, de vitória, de portas se abrindo, de milagre, de pessoas realizando sonhos. E eu creio, irmãos, que Deus vai fazer grandes coisas. Talvez alguns projetos tenham sido interrompidos. Talvez alguns projetos que nós tivemos esse ano, irmãos, e queríamos muito realizar, não podemos realizar. Porque mais para frente Deus tem coisas melhores para nós. Né? Mas é importante nós reafirmarmos as verdades bíblicas, trazermos à memória aquilo que nos traz esperança, porque isso também é usar autoridade no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Deus, Ele continua sendo Deus, irmãos. O que Deus é, o que Ele já fez e o que Ele fará. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Se você tem sido injustiçado, lembre-se de José no Egito e o que aconteceu no final com ele. Se você nesse ano esteve meio desorientado, está desorientado até hoje, lembre-se de Abraão, que também esteve um tanto quanto desorientado, mas no final Deus o levantou como pai da fé, pai da grande nação de Israel, e foi chamado de amigo de Deus. Assim fazendo, irmãos, nós estaremos exercitando a autoridade de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Só resumindo aqui para você guardar esta palavra. 5 instrumentos para exercitarmos a autoridade. Primeiro, o nome de Jesus. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, o poder do Espírito Santo. Quarto, o sangue de Jesus. E em quinto lugar, reafirmarmos as verdades bíblicas e trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Amém?